Se eu investir em fundos imobiliários, preciso pagar imposto e fazer declaração de imposto de renda? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo para você nunca mais esquecer e nem ter problemas com o leão, investindo da melhor maneira possível, aumentando o seu patrimônio sem ter dor de cabeça depois com a Receita Federal. Então veja o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, não cair em nenhuma armadilha e extrair o máximo que os investimentos podem te proporcionar. Fala pessoal, nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida que eu recebo frequentemente de várias pessoas quando o assunto é imposto de renda e investimentos. Como você já deve saber, investir em fundos imobiliários traz inúmeras vantagens, como a possibilidade de diversificar os seus investimentos, receber aluguéis mensais livres de imposto de renda, sem se preocupar com inquilinos e muito menos com a manutenção do prédio. E além de tudo isso, os fundos imobiliários ainda contam com uma alta liquidez para você vender as suas cotas quando precisar de dinheiro, se esta for, claro, a sua decisão. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe o que é um fundo imobiliário, tem vídeos aqui no canal explicando em detalhes como funciona esse tipo de investimento. Vale a pena dar uma olhada nesses vídeos depois e o link para vários deles estarão aqui na descrição desse vídeo. É fato que os fundos imobiliários são excelentes investimentos para quem quer investir em imóveis e receber aluguéis todos os meses. O problema é que muita gente começa a investir nesse tipo de ativo e se esquece que há obrigações tributárias que cada investidor precisa ficar de olho para não ter problemas depois com a Receita Federal. E aí, acaba não cumprindo essas obrigações e quando é intimado pela Receita Federal, leva um baita susto e não sabe o que fazer. Mas nesse vídeo você vai entender perfeitamente o que você tem que fazer quando estiver investindo então nos fundos imobiliários. A primeira coisa que você tem que saber é que pagar imposto de renda é diferente de fazer declaração de imposto de renda. Você, por exemplo, pode ter que fazer a declaração de imposto de renda mesmo se não tiver imposto a pagar. Eu vou explicar tudo no vídeo, fica tranquilo. Com as novas atualizações das regras do imposto de renda divulgadas pela Receita Federal, eu achei interessante atualizar os vídeos que eu falo desse assunto aqui no canal para que você de fato não tenha nenhuma dúvida e faça da forma correta. Então, quando acabar esse vídeo, você já pode ver os outros vídeos que eu falo também sobre imposto de renda e outro tipo de investimento, como por exemplo o CDB, o Tesouro, ações e assim por diante. No caso dos fundos imobiliários, a regra é bem simples. Os aluguéis que você recebe todos os meses de todos os fundos imobiliários que você tem são isentos de imposto de renda. Claro, desde que você esteja investindo com o seu CPF, na pessoa física. Dessa forma, o aluguel que cai na sua conta todo mês, você utiliza da maneira que quiser, sem precisar pagar nenhum centavo para o governo. O mesmo não acontece quando você vende uma cota do seu fundo imobiliário. Porque, de acordo com a regra, a venda é tributada em 20% do lucro que você tiver. Mas para ficar bem claro, o aluguel que você recebe é isento. O lucro que você tiver quando você vender o seu fundo imobiliário, este sim tem que ser tributado em 20% de imposto de renda. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Vamos supor que você compre um fundo imobiliário e pague R$100 na cota. Por ter comprado uma cota, você passará a receber, por exemplo, R$1 de aluguel todos os meses. Estes aluguéis cairão na sua conta investimento para você utilizar do jeito que você quiser, é dinheiro, e você não precisa pagar nada de imposto. Porém, vamos imaginar que este fundo imobiliário se valorizou e a cota que custava R$100 quando você comprou passou a custar R$150. Você resolve então vender essa cota e terá um lucro, portanto, de R$50. Sobre este lucro de R$50 é que você vai calcular 20% de imposto de renda e vai recolher para os cofres públicos até o último dia útil do mês seguinte. Então, se a venda aconteceu em março, até o último dia útil de abril, você precisa pagar esse imposto. Esta, inclusive, é uma obrigação do investidor. É ele que precisa calcular o preço médio dos seus fundos imobiliários, calcular o lucro que ele teve com a venda, o imposto, emitir a DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e pagar esta DARF até o último dia útil do mês seguinte, como eu já mencionei. Vale lembrar, então, que o imposto de renda é calculado sobre a renda, apenas sobre o lucro. Então, você não vai calcular 20% de R$150. Você vai calcular 20% de R$50. Eu vou disponibilizar um vídeo aqui no canal ensinando como emitir a DARF para que você, caso tenha imposto a pagar, emita. É um processo bem simples de fazer para que você pague o imposto e não tenha problemas depois com o leão. Este DARF, inclusive, precisa ficar guardado porque quando você for fazer sua declaração de imposto de renda, você lançará e informará a Receita que esse imposto já foi pago. Caso você faça a declaração através de um contador, é só entregar para ele. Mas calma que a gente vai falar um pouco mais sobre a declaração
declaração de imposto de renda e se de fato você está obrigado a fazer declaração. Antes, eu preciso lembrar que o preço médio do seu fundo imobiliário é muito importante. Portanto, o custo que você tiver com estas compras serão lançados todos juntos e deve ser feita uma média para a gente saber quanto realmente está custando, na média, cada cota de fundo imobiliário que você tem. Para quem só comprou até agora, é só olhar lá na corretora, que a própria corretora já calcula o preço médio para você. Agora, se você vender as suas cotas e não tiver esse preço médio anotado, você terá um pouco mais de trabalho, porque aí você vai precisar extrair todas as notas de corretagem das compras que você fez e fazer o cálculo para encontrar essa média. Este, inclusive, é um detalhe que eu chamo muito a atenção dos meus clientes para que eles sempre controlem o preço médio para evitar retrabalho. Sem o preço médio, você não terá como apurar com exatidão se você teve lucro ou prejuízo. Inclusive, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Bom, agora que você já entendeu se deve ou não pagar imposto de renda quando você investir em fundos imobiliários, vou te explicar agora como funciona a questão da declaração de imposto de renda. Nem todo mundo que investe em fundo imobiliário precisa fazer declaração de imposto de renda. Eu vou te mostrar quais são as regras da Receita Federal para você avaliar se você se encaixa nessas regras e aí sim saber se você precisa ou não fazer a declaração. A primeira regra que você precisa prestar atenção é a seguinte: deve fazer declaração de imposto de renda quem realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência de imposto de renda. Isso significa então que se você investiu menos de R$40 mil em fundos imobiliários ou outros títulos de renda variável e não teve lucro tributado, você não precisa fazer declaração de imposto de renda. Quando eu digo lucro tributado, é porque é a soma de todos os títulos que você investiu. Então, se você investiu um pouco em fundo imobiliário e um pouco em ação e fez, por exemplo, um day trade, você já terá que pagar imposto. E aí, como teve lucro tributado, você entra nessa regra mesmo investindo menos de R$40 mil no ano. Se você vendeu, por exemplo, fundos imobiliários e não teve nada de lucro, ou zerou, ou teve prejuízo, não precisará fazer declaração de imposto de renda. Caso você tenha prejuízo, é interessante que você faça para registrar esse prejuízo e poder compensá-lo no futuro quando você fizer uma venda de fundo imobiliário com lucros. Para ficar mais claro essas duas regras que eu acabei de falar, eu vou resumir falando apenas dos fundos imobiliários. Então olha só, se você vendeu menos de R$40 mil em fundos imobiliários no ano e não teve lucro, não precisa fazer declaração de imposto de renda. Se você vendeu menos de R$40 mil de fundos imobiliários no ano e teve lucro, já está obrigado a fazer declaração de imposto de renda, porque o lucro do FII, do fundo imobiliário, ele é tributado. Agora, se você vendeu mais de R$40 mil em títulos na Bolsa de Valores durante o ano, você já estará obrigado a fazer a declaração, independente se você teve lucro ou não. Presta atenção que aqui eu estou falando da soma. Se você vendeu um pouco de ações, fundos imobiliários, ETFs, a soma passou de R$40 mil, independente do resultado dessas vendas, você já estará obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Uma outra regra da Receita Federal que a gente precisa ficar de olho quando investe em fundo imobiliário é a seguinte: quem teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$800 mil, está também obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Esse valor, inclusive, teve uma atualização em 2024. Até 2023, o valor era de R$300 mil. Agora a Receita atualizou para R$800 mil. E o que isso significa? Significa que se você apenas comprou fundos imobiliários e não fez nenhuma venda, não precisa fazer declaração de imposto de renda, exceto se o seu patrimônio for superior a R$800 mil. E claro, aqui eu tô falando das regras do fundo imobiliário, mas se você tiver que fazer declaração por qualquer outro motivo, você precisa lançar os seus fundos imobiliários na sua declaração. Vou repetir para ficar claro: comprei um monte de fundo imobiliário, mas o meu patrimônio não passou de R$800 mil e eu não fiz nenhuma venda, não estarei obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Agora presta atenção, caso você esteja obrigado a fazer declaração de imposto de renda, também não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Você pode contratar uma pessoa para fazer a declaração para você, ou você mesmo pode aprender e fazer. Da primeira vez, com certeza será um processo um pouco mais difícil, mas depois o processo fica muito mais fácil, principalmente com a declaração pré-preenchida que a Receita já está liberando para todo mundo que quiser. Nesse caso, então, vale a pena você acessar a Bolsa de Valores, acessar a sua corretora, acessar o site do fundo imobiliário e extrair todos os relatórios possíveis para que você faça corretamente os lançamentos. A minha sugestão, inclusive, é que você vá fazendo esse controle no decorrer do
do ano. E no ano seguinte já estará praticamente tudo pronto que você precisa lançar. Se você quer investir com segurança, saber como escolher os melhores títulos para você fazer os investimentos e tudo isso com o apoio de um consultor especialista, eu posso te ajudar. Eu vou deixar aqui o meu perfil do Instagram, você pode entrar em contato comigo por lá para que eu te explique como funciona melhor a nossa consultoria. Ainda ficou alguma dúvida com relação a esse assunto do vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e compartilha com outras pessoas. Se te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. E claro, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, fica o convite para se inscrever, porque aqui toda semana tem assuntos que mexem com o nosso bolso. Quer continuar aprendendo? Clica no vídeo que aparece na tela. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.